meus amores! Que saudade, gente, da nossa escola. Tô com tanta saudade da nossa escola. E vocês estão com saudade da nossa escola? Vamos pedir a Deus para que tudo isso passe rápido, né? Para que a gente possa retornar para a nossa escola. Como é que vai a família de vocês, gente? Tá tudo bem? Eu espero em Deus que esteja tudo bem. Que Deus misericordioso, né, faça ter sempre bons momentos na família de vocês. Em nome de Jesus. Gente, vamos orar. Vamos juntar as nossas mãozinhas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Vamos realizar primeiro um agradecimento por todas as coisas boas que Deus oferta na nossa vida. Vamos, gente, agradecer. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, Senhor. Muito obrigada por esse dia, Senhor. Senhor, eu te agradeço pelo pão de cada dia. Senhor, eu te agradeço por todos os livramentos, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela minha maravilhosa família, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Mas eu te peço, Pai amado, eu te peço, Senhor, abençoe o meu pão de cada dia, abençoe a minha família, abençoe, Senhor, o meu coraçãozinho, Senhor, abençoe esse dia. Amém? Amém. Então vamos começar a nossa aula depois da gente ter fortificado o nosso espírito em oração, né? Enchido o nosso coração de amor do nosso Pai querido. Vamos começar a nossa aulinha? Vamos aqui para a página 126, 127, abastecimento de água nas vilas e cidades. É um assunto de história, tá bom? É um assunto da matéria de história. As pessoas das vilas e cidades, elas tinham uma grande necessidade de água, até porque nós usamos a água para tudo, para a higiene pessoal, para a higiene dos alimentos, para o cozimento dos alimentos, para a limpeza, né, das nossas casas, para saciar a nossa sede. E as pessoas nessa época, elas andavam quilômetros e quilômetros para encontrar uma fonte de água. Isso gerava um grande desgaste, né, da população e também uma perda muito grande de tempo. Então, os governantes, por meio do censo demográfico, perceberam a necessidade da população. O que a população estava precisando? A população estava precisando de água. Então, eles criaram meios e métodos para que a população fosse abastecida. Aqui nós temos o aqueduto. O aqueduto ele enviava água para os chafarizes e as pessoas tinham acesso à água com mais facilidade. Eu sei que não é como atualmente que a gente, né, tem água encanada nas nossas casas. Mas nesse momento, né, essa providência foi muito boa para a população, porque antes eles tinham que caminhar quilômetros e quilômetros, né, para poder chegar até uma fonte de água. E com o aqueduto e os chafarizes, eles tinham os pontos da cidade, eles se deslocavam até esses pontos e abasteciam suas casas com água. Vamos aqui à leitura do texto? Peguem aí o seu marcador, peguem aí o seu lápis para que a gente possa estar marcando as informações mais importantes, tá bom? Vamos ler. O abastecimento de água nas vilas e cidades. A população das primeiras vilas e cidades da colônia precisavam se deslocar até os rios e outras fontes naturais próximas para obter água para abastecer suas moradias. Repito, a população das primeiras vilas e cidades da colônia precisavam se deslocar até rios e outras fontes naturais próximas para obter água para abastecer suas moradias. Essa informação ela vai ajudar vocês na resposta da 9ª questão. Só que vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão selecionar as informações mais importantes para alimentar aqui a pergunta da 9ª questão.
Vocês vão selecionar aqui, nessa parte que eu repeti 2 vezes, as informações mais importantes para vocês estarem alimentando aqui a pergunta da 9ª questão, tá certo? Porque na 9ª questão só tem 2 linhas, tá certo? Vamos aqui à leitura do resto do parágrafo. Para melhorar o acesso das pessoas à água, eu já estou aqui repassando informação da 10ª questão, tá certo? Para melhorar o acesso das pessoas à água. Foram construídos aquedutos, canais que conduzem a água de rios e das fontes até os chafariz públicos que ficavam em locais mais acessíveis nas vilas e cidades. Aquedutos, canais que conduziam a água de rios e das fontes até os chafarizes públicos que ficavam em locais mais acessíveis nas vilas e cidades. Repeti 2 vezes, por quê? Porque tanto essa informação aqui, como a informação sobre o que é um aqueduto, vai ajudar vocês a responder a 10ª questão. Aqui está o aqueduto. O aqueduto, né, ele transportava a água para os chafariz e isso facilitou muito a vida das pessoas nessa época, tá certo? Vamos à leitura do 2º parágrafo. As fontes e chafarizes foram o principal meio de abastecimento de água da população por cerca de 200 anos. Eles eram utilizados para atender às necessidades cotidianas, como lavar roupa, banhar e saciar a sede de animais e abastecer residências e comércios. Então, eles utilizavam a água para isso que a tia Jússi já até explicou, né? Para as nossas necessidades, né? Que não é diferente das necessidades de antigamente, certo? Leitura do 3º parágrafo. A construção do aqueduto da Carioca, na cidade do Rio de Janeiro, em 1723, foi uma das obras de abastecimento de água mais importante do período colonial. Ou seja, esse período colonial é o período que o Brasil ainda não tinha um governo próprio. Não era um país independente, era governado por Portugal, que fica lá em outro continente na Europa, tá bom? A tia já até falou sobre isso, né? Esse aqueduto levava água do Rio Carioca até um chafariz que ficava na área do atual Largo da Carioca. A construção foi preservada e atualmente é conhecida como Arco da Lapa. Hoje, o aqueduto virou um patrimônio histórico para que as pessoas possam recordar como era o abastecimento de água, né? Há muitos e muitos anos atrás, né? Isso como era o abastecimento de água há muitos e muitos anos atrás no Rio de Janeiro. Hoje, o aqueduto é um patrimônio histórico. Vocês respondem a 9ª e a 10ª questão, conforme as orientações que a tia Jússi passou aqui na página 126. Se você precisar de um tempo para responder, você já sabe, você pode dar uma pausa no vídeo e depois você continua, tá certo? Vamos aqui para a página 127, vamos falar sobre o chafariz. Gente, vocês estão vendo que esse chafariz aqui, ele é todo detalhado. Por quê? Porque esse patrimônio histórico, além de ser trabalhado aqui no assunto de história, também pode ser trabalhado em artes, tá bom? Pode ser trabalhado em artes também, tá certo? Vamos lá? Nas cidades atuais, a maioria das moradias é abastecida com água encanada, como a tia Jússi já falou para vocês. Hoje, nossas casas são abastecidas com água encanada. Por isso, os chafariz perderam sua antiga função. No entanto, algumas dessas construções foram preservadas por serem
marcos de memória da história desses lugares. Como a tia já falou, né? Os chafariz hoje, eles não são utilizados, mas eles são como patrimônio históricos, né? Porque eles contam a história de como era o abastecimento de água antes no nosso país, há muitos e muitos anos. E também são estudados por artistas, né, na questão da arte por causa dos seus detalhes, por causa das suas esculturas, por tudo que tem em volta dele, né, que fazem com que a gente entenda como eram as pessoas antigamente, certo? Então, ele é considerado hoje um patrimônio histórico. Aqui nós temos esse chafariz de São José, que foi construído em 1749. E o legal desse chafariz é que ele tem um bebedouro, fica no município de Tiradentes, no estado de Minas Gerais, tá certo? Vamos aqui à 11ª questão. Leia o texto, observe a imagem e responda à questão. Aqui vamos ler esse texto, vamos observar a imagem e responder essa questão. A fonte da Carioca, localizada no município de Laguna, no estado de Santa Catarina, foi construída em 1863. Em 2010, ela foi revitalizada pela prefeitura e voltou a fornecer água potável para a população. Em 2017, uma empresa foi contratada para avaliar a qualidade da água que ainda é consumida pela população local. Aqui nós temos a informação de que nós temos um chafariz que continua funcionando, né? Tem aqui um chafariz que continua funcionando, né? Quais são as mudanças e permanências em relação à função das fontes e chafariz no passado e no presente? Gente, antes, né, os chafariz eram utilizados para abastecer as cidades, né? Eles tinham essa função. Tinham vários chafariz em alguns pontos da cidade, né? Pontos bem localizados que as pessoas poderiam ter acesso, né? Com facilidade, e aí eles abasteciam suas vasilhas com água e levavam para casa. Hoje, né, os chafariz, eles são como marcos históricos, ou seja, são como pontos históricos, são como patrimônios históricos, que servem para que a gente possa relembrar como era o abastecimento de água antigamente. A gente vai olhar para esses chafariz e percebe, né, como era abastecido as cidades antigamente. Vai ter sempre uma pessoa curiosa que vai perguntar: mãe, pai, o que é isso aqui? Aí as pessoas vão acabar contando a história de como era, né, abastecida as cidades antigamente. Então, o chafariz antigamente servia, né, para as pessoas estarem abastecendo suas casas. Hoje, os chafariz eles servem como marco, como ponto histórico, patrimônio histórico para contar, né, como era o abastecimento de água nas cidades antigamente. Gente, eu acabei de explicar essa questão aqui, tá certo? Então, vocês se concentrem bastante, respondam a atividadezinha de vocês. Qualquer dúvida, a tia Júcia está aqui para tirar a sua dúvida, tá bom?